Renato, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem? É que falaram que não ia ter aula, né? Não, eu mandei um e-mail dizendo que teria aula, É, eu vi, mas eu vi. Eu e a Rose vimos. é, eu estava, apesar que hoje assim a ideia talvez nem seja ter aula, mas a gente fazer um plantão de dúvidas aí, esclarecer algumas dúvidas, esclarecer a questão da prova também. Acho que é importante a gente passar essa informação para vocês. Talvez nada muito extenso, não. Você que tinha entrado aqui antes ou foi o Fábio? Senhor? Você já tinha entrado aqui na sala? Não, entrei agora. Ah, então acho que era o Fábio. O Fábio estava tentando entrar e não conseguia. Eu estava até agora, e eu também estava preocupado, porque eu não sei se eu estava em sala errada, mas aí eu saí, abri outra sala. Acho que é mais por conta disso. Mas eu precisava É, mais ver se eu alguém tem vi, eu entrei no dúvida, grupo lá alguma coisa. entrei no grupo do WhatsApp e não tem ninguém perguntando nada. Geralmente colocam o link lá, não tem nenhuma observação, não tem nada aqui. Não, tudo bem, mas é assim, a gente precisava só. Vou até aqui abrir o WhatsApp do professor Luiz, para a gente passar orientações sobre as provas. Pelo menos você sabe que a prova na semana que vem. Sim, eu sei. E deixa eu achar aqui as informações do professor Luiz. No nosso caso, que a nossa matéria é HMI, É, você vai ser uma prova, Renato, são 10 exato. questões em formato de teste. A gente vai usar aquela mesma plataforma, o Forms, só vai poder responder uma única vez. E vocês. Peraí, que tem gente chegando. Deixa eu admitir aqui. O Fábio estava com problema na hora de admissão. A Rose também, eu estava escrevendo aqui, a Pamela também. Espera um pouquinho, a gente já repete para todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link para eles. Só um minutinho. Bom dia. Agora, ô, Fábio, bom dia. Agora conseguiu entrar. Antes eu estava te admitindo, Fábio, aí caía, você não entrava na sala. Tava com algum problema aqui, desde as 8 tô tentando. Falei, será que não vai ter aula? Aí agora o Renato mandou falando que o professor estava esperando, agora consegui. Ah, deixa a Rosa, acho que vai chegar também. Deixa ela aparecer aí, eu passo as orientações que eu estava conversando com o Renato sobre a prova. Ok.
Professor? Oi. Professor, elas estão pedindo para o senhor, se dá para o senhor aceitá-las aí. Mas não aparece para elas serem aceitas, Renato. Não está apitando aqui. Não. Não tem ninguém aqui no lobby. Vou falar com elas. Eu até tentei desabilitar aqui a questão de aceitação, porque apita para mim, faz um barulhinho. Agora sim, ó, não sei se está ouvindo, ó, Pamela. Ó, Rose. Agora acho que vai dar certo. Bom dia, Rose. Bom dia, Pamela. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Tudo bem? Hoje estava difícil de entrar. E a menina? Então, eu estava conversando com o Renato, eu entrei, eu abri a sala, eu vi que o Fábio estava com dificuldade, aí ele sumiu. Aí eu fiquei aqui sozinho quase uns 20 minutos. Aí depois eu tentei ver, será que eu estou numa sala errada, abri outra e eles estão em outra? Saí, entrei, acabei abrindo novamente a sala, zerou o cronômetro, aí o Renato apareceu. Depois veio o Fábio e chegaram vocês. Estou desde antes das 8. Mas o Renato comentou que você não... Ah, para te admitir, mas não estava apitando para mim, normalmente faz um barulhinho aqui. É estranho, né? Conseguimos. né? Tem mais alguém para entrar? Olha, eu nem prestei atenção, porque eu estava... Então, vamos lá. Eu estava falando com o Renato, ele falou que vocês estavam a caminho, eu estava explicando sobre a prova. Então, eu estava no começo, vou recomeçar. Então, a prova, na questão do formato da prova, né? A prova ela vai ser feita naquele formulário chamado de Forms da Microsoft. Então, vai ser naquele formulário que vocês já estão familiarizados. A prova serão 10 questões em formato de teste. A matéria da prova é matéria de todo o semestre, mas eu vou, vamos dizer assim, na medida do possível, concentrar mais nas questões do segundo bimestre. Então, a gente vai ter mais questões relacionadas à teoria geral do crime, a partir daquele momento em que a gente começa a estudar fato típico, conduta, ação, sujeito do crime, pessoa jurídica, tipicidade, enfim, crimes dolosos, culposos, qualificados pelo resultado, os elementos do tipo, consumação, tentativa, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime impossível. Mas isso não os desobriga a dar uma estudada na matéria do primeiro bimestre, que é aquela parte sobre princípios do direito penal, aplicação da lei penal, questão de conflito aparente de normas, territorialidade, extraterritorialidade. A ideia é que tenham também questões versando sobre esses assuntos. A ideia aqui é fazer uma prova de 70% do segundo bimestre, 30% do primeiro, 60%, 40%, alguma coisa assim. Tá? Então, essa é a primeira observação. Nossa prova será naquela plataforma Forms, 10 questões em formato de teste. A matéria é de todo o semestre, que vai ser dividida mais ou menos na faixa de 60% do segundo bimestre, 40% do primeiro, ou 30%, 70%, algo nessa faixa, tá? A nossa prova, a semana de avaliações, ela é do dia 15/6 até 19/6.
A nossa prova, especificamente, ela vai cair no dia... Hoje é 11, no dia 18, tá? Então, o link para acesso à avaliação vai estar disponível no AVA nas datas conforme o dia da semana de sua respectiva disciplina. E vocês terão o prazo de até 24 horas para responder às questões. Então, se a nossa prova é dia 18, o link vai estar disponível a partir do dia 18, vocês vão ter 24 horas. Tá? No horário da aula, começando das 8 da manhã, às 8 da manhã do dia seguinte. No nosso caso aqui, eu vou disponibilizar o link da avaliação no AVA, na unidade 4, seção 4. Então, o link da prova vai estar lá na última unidade, na última sessão. E eu peço que vocês tomem cuidado, apesar do link da outra turma, da outra unidade, vai estar em outra sessão, mas tomem cuidado porque vão ter 2 links de provas. Eu tenho 2 turmas da mesma matéria em 2 unidades diferentes. Então, eu vou colocar lá, link da prova, Direito Penal, Vila Mariana, lá na unidade 4, sessão 4. Porque da outra turma vai estar em outra unidade, em outra sessão, mas vai estar próximo, na verdade, vai estar na 3 a deles. Mas até para deixar separadinho. Então, tomem cuidado com isso, por favor, para você não responder, vamos dizer assim, a prova errada, tá? E não se esqueçam, né? Somente uma tentativa. Ao final, o formulário ele até fala, olha, quer tentar, quer responder de novo? Não respondam, porque vai acusar que vocês responderam 2 vezes, tá? Alguma dúvida sobre essa questão das provas? Não. Não. Tá, ficou claro isso. Ótimo. Vocês têm alguma dúvida sobre a matéria? Alguma coisa que vocês querem que eu repita? Olá, ficou mudo? Oi, Fábio. Alguma coisa que vocês queiram que eu revise, Fábio? Não, professor, não. Por mim, não. Pamela, alguma dúvida? Renato? Rose? Não, professor. Não, professor.
Tá. Então, assim, hoje era mais para ver se a gente tirava aí, era até para a ideia era dar aula, mas como ficou essa coisa meio truncada aí de vai ter, não vai ter aula, ficam aí essas orientações a respeito da prova. Ah, uma coisa que eu precisava falar antes que eu me esqueça, a prova vale 4.000 pontos, tá? Então, se eventualmente, eu não sei se esse formulário aceita notas com 3 dígitos. Então, se eventualmente tiver lá uma nota da questão que não condiz, porque em tese, em princípio, cada questão tem que valer 400 pontos. Então, se eventualmente não tiver ali, por conta de não aceitar 3 dígitos, depois eu faço essa conversão, tá? Eu faço essa conversão para 4. Então, por exemplo, né, assim, sei lá, 1 ponto cada uma, se tirou 8, eu faço 8 vezes 4, vai dar lá seus 3.200 pontos, tá? Não se preocupem com isso, eu faço a conversão na hora de lançar no sistema, que eu não sei se lá aceita 3 dígitos, tá? Tudo bem, então, gente? Sem nenhuma dúvida? Tudo bem, Bruno. Sem dúvida. Tudo bem, professor. Tá bom. Bom, qualquer coisa, a Pamela é a representante? Não, né? Não, é a Tainá. É a Tainá, eu confundo. Bom, qualquer coisa aí, a Tainá me aciona pelo WhatsApp. Tá bom? Tudo bem. Estudem. Tá bom, professor. E semana que vem eu tô por aqui no horário da prova, tá? Eu fico aqui, a ideia é ficar das 8 até umas 10, para ver se eventualmente tem algum problema técnico, link, alguma coisa. Eu vou abrir a sala e eu tô por aqui no horário da avaliação, tá? Ô, professor, Oi. você pediu para a gente fazer a leitura de erro do tipo. Daria para dar uma explanada para a gente? Dá sim, Rose. Você vai falar sobre o assunto? Ai, Rose, desculpa, eu comecei a falar, mas o microfone estava fechado, desculpa. Não estou ouvindo. Desculpa, é que eu fechei o microfone. Desculpa. Mas eu não falei muita coisa. Eu falei, quando a gente fala sobre erro de tipo, a gente precisa ter duas noções, uma de erro e a outra sobre o que é tipo penal. Então, todo mundo sabe aqui que tipo penal é efetivamente aquela conduta que é descrita pelo legislador e assim passa a ser considerada, portanto, como criminosa. Agora, pode ocorrer a hipótese de que, perdão, erro de tipo. Então, nós temos o tipo penal. O tipo penal, ele contém aqueles elementos, ou as elementares do tipo penal. Então, ela tem um verbo, ela tem as elementares de caráter objetivo, as de caráter normativo. As de caráter normativo, por sua vez, elas se dividem em extrajurídico e jurídico. Existem aquelas elementares de caráter, vamos dizer assim, subjetiva. Enfim, tudo isso já foi devidamente estudado. Então, você tem o tipo penal com as suas elementares, com as suas descrições, só que o que ocorre? Aí vem a questão do erro de tipo. O que ocorre? Pode ocorrer que o agente ou a pessoa que realiza a conduta, ele pode ter, aí vamos dizer assim, uma falsa percepção da realidade. Então, a questão do erro aqui, de tipo, efetivamente quer dizer o seguinte: o agente, ao agir, ele age
tendo uma equivocada percepção da realidade. E ao agir equivocadamente, ao agir de forma errada, consequentemente, você não tem, vamos dizer assim, esse encaixe entre o plano fático e o plano legal. Porque apesar de você até perceber ali que existia esse encaixe do ponto de vista objetivo, ou seja, o fato se encaixou ao tipo penal, no plano subjetivo, ou seja, na vontade que ele efetivamente tinha, isso não vai se aperfeiçoar, isso não vai efetivamente, enfim, se ajustar ao tipo penal. Então, quando eu falo de erro de tipo, eu tenho que ter o erro de tipo, considerá-lo como sendo essa falsa percepção do agente que recai sobre a realidade que circunda ele. Ou seja, ele não capta corretamente os eventos que ocorreram ao seu redor. O sujeito aqui, o que acontece? O sujeito aqui, ele, de certa forma, se confunde. Ele troca um fato por outro. Então, por exemplo, a pessoa que, ao sair de um grande supermercado, vai para o estacionamento e diante de um automóvel absolutamente idêntico ao seu, mesma cor, mesmo modelo, ingressa e com a sua chave consegue acionar o carro e levar o carro. E isso já isso, pode ver, toda sala que a gente conta esse exemplo, todo mundo fala, já aconteceu comigo. Notem, perdão, essa pessoa, ela não captou com precisão a realidade que estava diante dos olhos dela. Por quê? Porque sem perceber aqui, ela está levando outra coisa que não, uma coisa, perdão, que não lhe pertence. Na prática, a ideia do erro de tipo qual é? Na prática, ele está subtraindo coisa alheia móvel. Mas ele está realizando essa subtração de coisa alheia móvel, entendendo, percebendo que não é uma coisa alheia móvel, mas sim uma coisa alheia que é própria, que pertence a ele. Na cabeça dele, o carro que, aspas, estava sendo subtraído é um carro que efetivamente pertence a ele, na cabeça dele. Só que no plano fático, ele estava subtraindo coisa alheia móvel. Em outras palavras, ele subtraía coisa alheia móvel, imaginando que, na verdade, estava, aspas, subtraindo coisa própria. Coloco entre aspas, porque subtração de coisa própria, efetivamente, não é crime. Então, perceba que há um erro, né? Há essa falsa percepção da realidade que incidiu aqui sobre um dado fático previsto no tipo penal do artigo 155. No caso, ele desconhecia que o bem era coisa alheia. Ele acreditava, portanto, de boa fé que se tratava de coisa própria. Então, é nesse sentido, efetivamente, que você tem a ideia do chamado erro de tipo. Você tem um erro sobre uma das elementares que compõem efetivamente a descrição de um crime. Então, o erro de tipo ele se dá sempre quando há um equívoco, um engano que recai sobre situação fática prevista como elemento constitutivo do tipo penal. Seria, assim, uma ação inconsciente? Não, não é inconsciente, Rosi. Ele está consciente, ele está pegando um carro, ele está efetivamente sabendo que... ele não é inconsciente, ele não está entrando no... eu estou entrando na nave espacial, onde eu estou, Não, não é inconsciente, é consciente. Só que ele tem um erro sobre a questão de ordem fática. Ele está consciente? Sim. Ele tem vontade? Sim. Mas ele tem vontade de pegar o carro dele. Vontade essa que está equivocada, ou pelo menos distante, divorciada da realidade, porque ele está, na verdade, o quê? Pegando um carro que não é dele. Então, não é inconsciência, não, é consciência. Aqui no sentido de cognição, volição, conhece de uma situação, vontade de realizar essa situação, só que aqui ele está operando, ele está obrando, ele está agindo com erro. Ele acha que está pegando o próprio veículo. Mas, na verdade, ele está subtraindo
um veículo alheio, ele está pegando uma outra coisa. Então, não se pode pensar aqui em inconsciência, falta de conhecimento, que isso é uma questão que pode ser relevada para um outro plano, que é o da culpabilidade. Aqui a gente está falando do plano do próprio fato típico. Porque aqui, desculpa a insistência, é mais uma vez, nessa modalidade chamada erro de tipo, o agente realiza concretamente todos os elementos do tipo penal incriminador. Objetivamente falando, aquela redação do tipo penal, ele a realiza. Contudo, ele, do ponto de vista subjetivo, ou seja, da vontade que ele tinha, ele não realiza. Porque a vontade dele é de pegar o próprio carro. A vontade dele é de efetivamente, aspas, subtrair coisa própria e não subtrair coisa alheia móvel. Você entendeu? Entendi, sim. É nesse sentido. Vou te dar um outro exemplo. E a jurisprudência já reconheceu essa situação aí. Pega, por exemplo, o artigo 217 do Código Penal. O artigo 217 diz lá mais ou menos o seguinte: ter conjunção carnal com menor de 14 anos. Então, você imagina a seguinte situação. O rapaz conhece uma pessoa, vamos dizer assim, na noite, eu digo, na balada, né? Essa pessoa, essa moça, tem uma compleição física de mulher, vamos dizer assim, mulher formada já, mulher adulta. Ele está num lugar onde só entram adultos, porque sabe ali que tem um controle de checagem de documentação. Ele conhece essa moça, para ele, efetivamente, ele está falando com uma pessoa maior de 18 anos. Enfim, eles acabam tendo ali um consórcio carnal, vão lá ter um namoro, e aí descobre-se que a moça tem menos de 14 anos. Na cabeça dele, ele estava tendo conjunção carnal de forma consentida com uma pessoa maior de 18 anos. No plano fático, o que acontecia? Ele estava tendo conjunção carnal com uma pessoa menor de 14 anos. Então, há sempre essa discrepância entre o que a pessoa efetivamente percebia da realidade e o que efetivamente ocorria na realidade. Tudo bem isso? Sim. Tudo bem. Sim. Entendeu? Pega aí, por exemplo, guarda-chuva, né? O pessoal sempre dá um exemplo de guarda-chuva, mas, sei lá, vocês aí, alunos, um aluno, no final da aula, por descuido, ele coloca na sua pasta o livro de um colega pensando que é seu. Certo? E essa pessoa que está estudando direito, tem a percepção, sabe que subtração de coisa alheia móvel é crime, mas ele acredita equivocadamente que aquele livro pertence a ele. Então, pega lá os vademecums da editora tal, todos são iguais, mesmo ano, tem vários na mesa. O cara se engana, acha que o dele estava aqui à esquerda dele, pega, enquanto que, na verdade, o dele estava à direita no assento da carteira ao lado. Por uma confusão, ele pegou, olhando faticamente, objetivamente, ele subtraiu coisa alheia móvel, mas ele o fez achando que era coisa própria. Então, há esse erro em relação às elementares do tipo penal. É claro que existem certos erros que não vão... a gente vai ver aqui... Aliás, deixa eu falar qual é a consequência do erro de tipo, para depois falar daqueles erros que não afetam a questão da tipicidade. A consequência de você reconhecer o erro de tipo depende de um outro fator.
qual é o fator, ou qual é a ideia? Se o erro de tipo era invencível, o que isso quer dizer? Se aquela pessoa, por mais diligente que ela fosse, por mais cuidadosa que ela efetivamente quisesse ser naquela circunstância, mesmo assim, esse erro seria intransponível, por isso que a gente fala de erro de tipo invencível, ou também chamado de erro de tipo excusável. Quando ocorre isso, erro de tipo invencível, você vai afastar o dolo e também vai afastar a culpa dessa conduta. Então, quando você reconhece o erro de tipo invencível, que é aquele que é chamado, às vezes, de insuperável, intransponível, e, portanto, por ser insuperável, intransponível, ele é excusável, ele é desculpável, você vai afastar o dolo e você vai afastar a culpa. Se você afasta o dolo e se você afasta a culpa, você esvazia aquela conduta criminosa e logo você não tem o fato tipo. Não haverá crime, portanto. Agora, o erro de tipo, ele também pode ser chamado de vencível, transponível, suscetível de ser superado. E, portanto, nessas hipóteses, ele é inexcusável. Então, a depender da situação, se a pessoa fosse um pouco mais diligente, vamos dizer assim, tivesse um pouco mais de cuidado, ela não incorreria naquele erro. Não. Então, esse erro era superável, suscetível de ser transposto, e ele não pode ser desculpável, ele é inesculpável. Mesmo assim, afasta-se dolo e essa pessoa responde por culpa, ou responde pela forma culposa, se prevista para aquele tipo penal. Então, você imagina nos dois exemplos já mencionados, um crime de furto e um crime de roubo. Nessas hipóteses, não existem crimes de furto ou de roubo, de estupro culposo. Então, ele não responde por nada diante de uma ausência de previsão legal. Mas se houver previsão legal para a modalidade culposa, como é o caso, por exemplo, de homicídio culposo, lesão culposa, ele responde sim pela forma culposa. Aliás, é esta forma de culpa que nós chamamos de culpa imprópria. Quando eu falei de culpa consciente, culpa inconsciente, eu falei, olha, tem uma terceira que eu preciso explicar o que é erro de tipo e eu falo isso no momento oportuno. E é justamente esse o momento. A culpa imprópria é aquela que deriva de um erro de tipo vencível, ou chamado de inexcusável. Mas é claro, ele só vai responder pela modalidade culposa se efetivamente tiver previsão para tanto. Se não tiver previsão para tanto, aí ele não responde por nada. Em outras palavras, né, o que existe de comum nessas duas nomenclaturas de erro de tipo, efetivamente é que o erro de tipo sempre vai afastar o dolo. Isso é batata. Agora, se o erro de tipo for vencível, ou seja, se ele tomasse um pouco mais de cuidado, persiste a forma culposa. Se prevista para o tipo penal, ele responde na modalidade culposa. Mas, o que eu precisava esclarecer aqui, trazer uma informação para vocês, é que há ou existem erros que são, vamos dizer assim, irrelevantes. São erros que nós chamamos de erros de tipo acidental. Veja, imagine essa hipótese. É uma pessoa que quer matar o seu desafeto e sai à procura deste. Mas encontra com um sósia desse seu inimigo. E por confundi-lo com a vítima avisada, ele acaba matando uma pessoa errada. Ou seja,
a sósia, ou sósia, perdão. Nessa hipótese, nós temos um erro de tipo que é acidental, uma vez que não obsta a pessoa aqui de perceber que comete um homicídio, ainda que confunda com a vítima real, a vítima real com outra pessoa. Aqui houve um erro, só que um erro acidental, ou seja, não muda a questão da figura típica. Ele queria efetivamente matar uma determinada pessoa, só que por erro, no que toca à detectação, a saber quem é efetivamente a pessoa, ele a confundiu e matou o sósia, alguém que era parecido. Mas uma coisa é certa, ele queria matar. Então, esse tipo de erro, essa falsa percepção da realidade, quero matar encontro uma pessoa e disparo contra ela, mas quando foi ver, chegou-se à conclusão de que não era era o sósia, ou era alguém parecido com Mas ele sempre quis matar, ele nunca se equivocou acerca desse desejo dele de matar. E, aliás, nessas circunstâncias onde há essa modalidade de erro, que não muda nada, ele responde, inclusive, em relação à vítima que ele pretendia matar e não à vítima que ele efetivamente tentou matar, ou matou. Explico. Se, porventura, vamos imaginar que existam ali circunstâncias para aumentar a pena. Tá? Vamos imaginar que ele queria matar uma pessoa com mais de 60 anos e confundiu essa pessoa aí, o sósia dele, essa pessoa tinha 59. Vai incidir essa causa de aumento de pena de crime praticado contra maior de 60 anos. Leva-se em consideração a vítima virtual e não a vítima real. Leva-se em consideração não quem ele matou, mas sim quem ele desejava matar. Então, aqui são erros que não atrapalham, não interferem na ideia da tipicidade. Vide aí também uma outra exemplificação do cara que vai furtar um relógio dourado, que acha que é de ouro, e, na verdade, não é de ouro. É banhado a ouro, é só da cor dourada. Mas ele queria furtar alguma coisa. Ele se enganou, talvez, acerca do valor da coisa. Que aquilo é coisa alheia móvel, que aquilo não lhe pertence. Que ele sabe muito bem que aquilo que é coisa alheia móvel, que não lhe pertence, ele não pode subtrair, ele sabe. E aqui, vejam, mais uma vez, um erro que vamos dizer assim, acidental, e que não vai efetivamente transferir, efetivamente atrapalhar em absolutamente nada. Ele vai responder, sim, pela ideia de um crime que é o crime de furto. Tudo bem isso? Tudo bem. Tudo bem, professor. Entendeu, Rosília? Entendi. É isso, tá? Mais alguma pergunta? Eu não. Não. Tá. Essa eu não vou perguntar na prova, tá, gente? É só para dar uma esclarecida aí na dúvida na Rose, para a Rose, que ela fez o pedido aí. Tá? Tudo bem, então, essa questão da... Tudo bem. Tudo bem, professor. Tá bom. Então, a gente se vê na semana que vem, que eu vou estar aqui para aspas, aplicar a prova aí, durante o horário da prova, não todo, talvez, mas algo entre 8 e
10 horas, eu fico aqui para eventuais problemas com o link, para poder aí, se for o caso, ajudá-los, a gente tentar resolver os problemas que eu espero que não ocorram. Beleza, professor. Obrigado e bom final de semana aí. Obrigado, Renato, para você Bom também. dia. Obrigado, Rosa, Pamela, obrigado. Até mais, Fábio, um abraço. Um final de semana, professor. Até, Rosinha. Até semana que vem. Bom dia para todos. Fábio.